Galera rubro-negra, vamos pegar o Bayern de Munique nas oitavas de finais, cara. Vamos ver aqui todos os detalhes e análise sobre esse jogo, porque promete, hein? Mas a gente vai passar, eu acredito no Flamengo. O programa tá na área, crédito de imagem é abaixo na descrição. E se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, porque a gente agradece e ajuda demais a elevar o canal, beleza? Compartilha, comenta e bora ver isso. 1-0 pro Benfica. Cara, a gente achando que ia pegar o Benfica, hein? Agora o Bayern, pedreira. Mas é assim que a gente gosta, porque o Flamengo vai passar por Bayern de Munique e PSG. Isso é certeza. Vamos ver quem a gente pega lá nas semifinais, porque a gente vai levantar esse caneco. Eu acredito. Você acredita? Tira o primeiro jogo. O primeiro jogo não serve para muita coisa, para analisar qualquer tipo de coisa contra o Auckland City. Hoje é um jogo dividido, né? Poupando alguns jogadores, a cavalaria entra no intervalo, o Bayern cria muito e até merece, na minha visão, pelo menos empatar o jogo contra o Benfica. O que eu acho que a gente tem de mais próximo de uma realidade, e aí vale lembrar que no mata-mata muda muita coisa, muda motivação para o jogo, enfim, pode mudar a estratégia, talvez seja o jogo contra o Boca. E eu tenho a sensação de que o Bayern não foi tão superior como a gente imaginava contra o Boca. Como que vocês enxergam o desempenho do Bayern nesse jogo que valeu dentro do grupo? Não nos esqueçamos que após o jogo que o Flamengo derrotou o Chelsea, em entrevista o Kompany falou muito do Flamengo e especialmente do Jorginho. O Flamengo tem jogadores, o Jorginho em especial, que o futebol europeu conhece. Sabe quem é, olha a trajetória do Jorginho. Eu acredito que por ser uma partida eliminatória, tipo, ou volta para o hotel ou vai para o aeroporto, o próximo jogo vai ter uma chave e uma abordagem. Estamos aqui diante de dois ex-jogadores completamente diferentes de um jogo de fase classificatória, né? Porque não será esse Bayern que jogou contra o Boca e não será esse Bayern que jogou hoje contra o Benfica, independentemente de na primeira fase não ter a cavalaria, na segunda fase ter a cavalaria. Porque sabe o seguinte, se perder, o destino é o aeroporto. E eu acho que eles querem continuar no mesmo hotel. Então, eu acho que essa diferença vai influenciar, né? Você acha, como ex-jogador, como é que muda a motivação, né, para um jogo como esse agora de mata-mata? Eu acho que o aspecto da concentração também, né? Tu sabe que num jogo, são 3 jogos na primeira fase, tu pode te dar o direito de errar, né? E o Bayern contra o Boca, ele foi dominante, ele foi superior. O gol do Merentiel foi um golaço, mas é uma jogada individual, uma escapada, não uma jogada trabalhada. Nesse segundo tempo, onde foi o Bayern mesmo, não foi o Bayern que o Kompany poupou, foi muito dominante. Eu acho que é um Bayern diferente, mas é um Bayern mais atento, mais concentrado. E isso faz uma diferença enorme nesse alto nível. Estou aqui com Thomas Miller. Thomas, thank you so much. Thomas, muito obrigado. Vocês vão confrontar o Flamengo. Eu sou do Brasil. O que é que você sabe sobre o time Flamengo? Você assistiu aos jogos? Nós assistimos aos jogos como clube. Eu, como pessoa, não assisti os jogos até agora. Mas eu vou chamar o Rafinha e ele pode me dar algumas dicas, pode dar algumas informações e a gente vai se preparar, mas o Flamengo foi muito bom nesse grupo, foi um grupo duro e eles estão em primeiro lugar. O Brasil tem ótimos jogadores, ótimos times e mostraram isso na competição. Nós temos que nos recuperar do jogo de hoje, são condições difíceis. A derrota de hoje não era o resultado que a gente queria. No segundo tempo nós perdemos gols que poderíamos ter feito, nós tínhamos chances. E nós vamos erguer a cabeça, mostrar confiança. Eu tenho experiência de vários campeonatos como esse. A fase de grupos é uma coisa, você se qualifica para o mata-mata e aí já é outra fase, vai ser sempre um jogo decisivo. E é isso aí. Eu tenho mais uma pergunta para você. Eu queria entender o que é mais confortável para você. É enfrentar um time brasileiro que tem a posse de bola, que deixa espaço, ou um time brasileiro que defende muito bem. Você pode ter a estratégia de defender mais recuado. Isso não significa que você defende bem,
certo? Contra um time que defende bem é sempre difícil. Não importa o sistema tático, quanto é baixo ou é alto, e nós queremos sempre ter a bola, queremos sempre fazer pressão para ter a posse. Acho que o Flamengo também está acostumado a jogar futebol. Tem jogadores no time que querem compartilhar a bola, nós queremos dominar. E vamos ver o que é que esse jogo, o que é que nos espera para esse jogo. Estou muito ansioso para esse jogo, a atmosfera está muito legal e acho que vai ser um estádio lotado, vai ser um jogo legal. Muito obrigado. Amigos, acho que nessa segunda pergunta ele já respondeu boa parte aí do que a gente estava conversando. Eu estava escutando o papo de vocês e é isso, né? Deu para ver que o Bayern de Munique não vai, ele respondeu perfeitamente que o Bayern de Munique quer fazer, quer ter a bola, quer ter a posse de bola, quer apertar a marcação. E o Thomas Müller é um jogador muito experiente, né? 25 anos de clube. Então é isso aí que o Flamengo vai enfrentar, né? Volto com vocês daqui a pouquinho, volto com mais entrevistas aqui. Valeu, Gui Pereira. Que honra ter Thomas Müller, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, e sabe jogar a Copa do Mundo, né? A gente estava até falando em off, né? Já joguei esse tipo de competição. Exatamente. 4 Copas do Mundo no lombo. Já ganhou, já foi semifinalista, já saiu em primeira fase. Já viveu todo tipo de experiência pela seleção alemã e, claro, tem muitos títulos. Se mais uma vez o nosso bolão foi para o espaço, André Rizek, Bayern de Munique, um bicho-papão que a gente aponta como favorito ainda da Copa do Mundo de Clubes, nem líder do seu grupo foi. Tudo bem, amigo? Bem-vindo a Tá Na Área. Meu caro, que presente de grego, né, que o Flamengo recebeu depois de fazer uma partida brilhante contra o Chelsea, segurar a primeira colocação e leva de presente encarar o Bayern. Você se lembra, obviamente, da entrevista que o Felipe Luiz deu após a partida contra o Chelsea, a excelente entrevista, na qual ele falou assim: torcedores, calma. Não é por causa de 2 rodadas que nossos times chegaram ao patamar da elite europeia. Há uma diferença muito clara da elite europeia para o resto do mundo. E o Bayern está na elite europeia. Chegou o momento da gente falar desse nível de time, da elite europeia. O Bayern é outro patamar em relação a qualquer clube brasileiro. Só que a gente está aqui para enfrentar os melhores. É futebol. Ninguém perde de véspera. O Bayern é bicho-papão? É bicho-papão. Ninguém perde de véspera. Quis o destino que o Flamengo estivesse nesse momento diante desse jogo, com um grande elenco, com um treinador muito estudioso, com uma cabeça europeia, e eu estou muito empolgado para ver esse jogo. Podia ser mais para frente? Podia. O destino nos colocou agora diante do Bayern, que vem o Bayern, e vamos desfrutar da oportunidade de ver um jogo entre Flamengo, com esse elenco poderoso, e um dos melhores times do mundo. Eu acho que vai ser uma partida fantástica, Thiago. Tô otimista pelo jogão que vem por aí. É muito difícil o desafio, mas a gente está aqui para isso mesmo, desafiar os melhores do mundo. Porque o Flamengo já está classificado como primeiro do grupo, então já sabemos que vai enfrentar o Bayern por esse chaveamento com o resultado de hoje, com o segundo lugar do grupo, mas ainda mais tarde, às 10 da noite, tem o terceiro jogo do Flamengo contra o Los Angeles. O Flamengo está cumprindo tabela na Copa do Mundo de Clubes. É isso, terceira rodada, servindo apenas pelos milhões de dólares que paga para o vencedor da partida hoje entre Flamengo e Los Angeles FC, e claro, para o Felipe Luiz ter a oportunidade de colocar outros jogadores em campo, testar o seu elenco, porque vai precisar pensar na estratégia também para o jogo contra o Bayern. Certamente o principal assunto hoje, mesmo ainda que com o jogo contra o Los Angeles FC, vai ser no jogo do Bayern, né, nas oitavas de final. O jogo é só domingo. No domingo. Né, o jogo é só domingo, então assim, tem um intervalo ali, tem tempo para recuperar a turma. O intervalo é um bom intervalo, né, são 4, 5 dias ali para poder recuperar. Mas eu acho que se o Felipe puder criar alguma vantagem física a mais, passa pelo jogo de hoje, porque o Bayern não conseguiu fazer, né? Por mais que tenha poupado uma parte dos jogadores, o Kompany teve que lançar os caras sob um forte calor, que foi a primeira fala do Thomas Müller quando saiu do campo ainda, né? Esse calor aqui no meu corpo é o maior desafio que eu tô tendo que enfrentar nesse campeonato, né? De certa forma. Perguntou sobre o jogo contra o Flamengo e ele falou, difícil é esse calor. Aí depois ele falou do adversário. E que vai estar presente no domingo mais uma vez, né? Então, assim, é importante que o Flamengo crie qualquer tipo de vantagem para si e vai passar hoje, talvez, pela gestão física dos jogadores. Até para colocar os bons jogadores reservas, por assim dizer, e tentar dar confiança e ritmo a esses caras também. Um bom trabalho de banco e reposições ao longo do jogo contra o Bayern vai ser necessário, pode fazer diferença para ganhar. Palmeiras, por exemplo, conseguiu ganhar o seu primeiro lugar e escapar de uma chave que seria dura, exatamente
com a gestão de jogadores utilizando bem o banco. O Flamengo hoje pode ganhar armas para ter um time mais forte no domingo. O jogo é em Miami no domingo, né? Entre Bayern e Flamengo. Isso. Alô. Rizek pediu a palavra. Diga, Rizek. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu não tenho resposta, só tenho a pergunta. Eu sei o quanto o Felipe Luiz é obcecado. O quanto ele várias noites estudando, o quanto ele leva a sério qualquer amistoso, imagina um jogo desse. Então, assim, a partir desse momento, eu tenho certeza que ele já está com a cabeça preparada, pelo menos parte dela, para a partida de domingo. A minha dúvida... Hoje, seguramente, não jogam os atletas pendurados, né? Não tem por que colocar atleta pendurado. Será que o desafio de hoje, o jogo de hoje, o adversário de hoje, incomparável ao Bayern, pode fazer o Felipe Luiz fazer algum tipo de teste visando a partida de domingo? Eu não acredito que o fará. Eu acho que ele vai descansar todo mundo, deixar a bateria cheia, mas mando a pergunta para vocês. Será que, já sabendo que ele vai enfrentar o Bayern, ele pode fazer algum tipo de treino no jogo de hoje, ainda que o adversário seja de uma prateleira muito, muito abaixo do Bayern? O que vocês acham? Você imagina, Basta, testa os 3 zagueiros, testa os 3 zagueiros, testa eu acho que não, assim, Pedro junto com o plano de jogo de hoje já está feito e ele já vai fazer essas mudanças. Para mim, ele vai botar o Alan para jogar, vai botar o Everton para jogar, vai botar o Cebolinha, vai botar o Pedro para jogar e o plano de jogo já está feito. Assim, vai botar o Léo Ortiz para jogar, o Varela do lado direito, até porque isso ele treinou e eu tenho certeza que dentro do plano de jogo dele, de hoje, isso faz diferença porque ele vai dar mais refresco para os jogadores que vão jogar contra o Bayern. Eu concordo com o Rizek quando ele diz que a metade da cabeça dele está hoje e já está pensando no Bayern. Com certeza, em controle de carga, isso é muito importante. Ainda mais um Flamengo que precisa jogar em uma alta intensidade contra o Bayern de Munique. Hoje vai ser muito importante ele dar rodagem para jogadores. Alexandro também, que é um jogador que para mim vai ser muito importante para esse jogo já contra o Bayern. Um jogador que já conhece os europeus, a vida toda passou ali, então conhece a maneira de jogar. E vai ter um plano de jogo. Como ele teve um plano de jogo para jogar contra o Chelsea, preparou o time mais rápido, mais intenso, ele vai ter esse plano de jogo para jogar contra o Bayern, sem fugir das características dele. De ter a bola, de conseguir ser intenso, de conseguir pressionar o Bayern também. O Flamengo não vai aceitar. É diferente. O Palmeiras de ontem, o torcedor ele ficou feliz, obviamente não com o empate, mas com a atitude de não ter a bola. O flamenguista não. O flamenguista não aceita isso não. É por aí, Henrique, só pra gente contextualizar, né? Os pendurados são Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Esse a gente já imaginava descarta, que seria um risco muito desnecessário, né? De correr escalando jogadores como esse. E ainda tem questões físicas. O próprio Arrascaeta, você dá um descanso para ele, é muito importante, mas tem o ponto também de ser um teste de um nível muito abaixo, né? Porque você tá falando de um Los Angeles FC que já tá eliminado, nem pretensão mais na competição. E que talvez jogue até mais solto por causa disso, tem que ser mais ofensivo por causa disso. Até deixa o time mais leve para um confronto como esse. A gente não pode esquecer que é um jogo que vale $2 milhões de premiação. Então, isso motiva. Motiva porque vem da direção do clube a ordem de que, poxa, se conseguir ganhar essa partida, talvez uma parte do prêmio até seja dividida entre os jogadores, tá tudo bem. Tá tudo bem. É assim que funciona o futebol profissional. Então, acho que tem motivação sim para o jogo. O Los Angeles também querendo fechar a participação com pelo menos uma pontuação. Da parte do Flamengo, em cima do que o Rizek perguntou, eu acho que o adversário não vai oferecer essa oportunidade ao Felipe. Porque por mais que jogue solto, acho que passa muito por qualidade técnica o desafio que o Flamengo vai ter no domingo. É diferente você marcar o Olise de marcar o Boanga, que é até um bom atacante do Los Angeles hoje. Então, assim, acho que não dá para fazer muito teste. Acho que é mais interessante você segurar os jogadores que estão desgastados, para você ter esse lastro físico e dar ritmo a quem não vem jogando. A primeira coisa, eu queria saber se o seu plano de jogo foi executado da forma que você pensou antes. Se defender muito bem, mas quando sair para o ataque também sair criando perigo para uma equipe que não está acostumada a sofrer, né? Não, criamos, principalmente na primeira parte. Quem viu a primeira parte percebeu muito bem aquilo que nós tínhamos que fazer. Mas para além de defender bem e depois de sair e procurar os espaços, foi ter bola. Foi ter bola, para trocar a bola do corredor ao outro, quando estávamos no meio campo adversário, vir atrás, ir ao guarda-redes, obrigar o Bayern
Bayern a defender e a correr, porque o Bayern também é uma equipa muito agressiva, é uma equipa que corre muito e sob este calor nós sabíamos que íamos passar, que íamos ter dificuldades, mas que eles também tinham dificuldades e tínhamos que os obrigar a correr e a desgastar. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, não me recordo, para ser honesto, de uma oportunidade do Bayern na primeira parte, enquanto nós tivemos 2, 3 boas oportunidades, o gol e mais 2 boas oportunidades. Pavlidis, no momento da época e com outra frescura, podia ter feito o gol. No segundo momento, o Bayern faz logo 3, 4 alterações ao intervalo, vem com mais energia, a equipa soube aguentar, fomos também trocando para repor alguma energia e nunca perder os olhos da baliza adversária. Há uma boa bola do Coxus, o Bayern também tem o Sejus, também tem uma outra bola com boas intervenções, quer da nossa defesa, quer do nosso guarda-redes, por isso, mas quando olhamos para aquilo que foi os 90 minutos, acredito que somos um justo vencedores e acho que é com muito mérito que terminamos em primeiro do grupo. Bruno, queria te parabenizar e aproveitar a sua experiência, você, talvez dos treinadores que estão aqui na Copa do Mundo e que não treinam times brasileiros, seja o que melhor conhece o futebol brasileiro, né? E agora a gente vai ter o Bayern e Flamengo, que você também conhece muito bem. Como você analisa esse jogo Bayern e Flamengo? Já que você se livrou do Flamengo. Claro. O Flamengo é uma boa equipa, o Botafogo está a fazer uma grande campanha, o Palmeiras ontem saiu do 2-0, ainda foi buscar ficou depois 2-2, não foi? O Palmeiras ontem ficou 2-2. As equipas brasileiras estão a fazer um trabalho muito fantástico e a aproveitar a oportunidade de se darem a conhecer ao mundo. Eu tenho aquela experiência que tive com 2 meses e meio do Botafogo, foi uma experiência muito boa. Eu quando fui apresentado no Botafogo, disse que treinei o Glorioso de Portugal, agora estou a treinar o Glorioso do Brasil, agora digo que treinei o Glorioso do Brasil, voltei a treinar o Glorioso de Portugal. Por isso, estão a aproveitar muito bem o momento e dar-se a conhecer. Vocês recordam-se quando eu estava lá, falava muito de um jogador do Marlon, há pouco até vi um episódio que o nosso jogador português não conhecia o Marlon é um grande jogador. Por isso, estão a aproveitar muito bem a oportunidade de mostrarem-se ao mundo e nós tivemos essa felicidade. Agora vamos ter outro tipo de adversários que não são as equipas brasileiras, mas muito bem tecnicamente, taticamente, com jogadores fantásticos tecnicamente e uma vez mais estão a aproveitar muito bem o momento para se mostrarem ao mundo. Não, e para quem não pegou em casa, ele fez uma referência a um torcedor do Botafogo que encontrou com o Vitinha na rua, aqui nos Estados Unidos, e perguntou: Vitinha, você conhece o Magic Freitas? Em referência ao Marlon Freitas, né? Então quando ele falou que um jogador português não conhecia o Marlon, ele estava se referindo a esse episódio. E cara, eu tô muito fascinado, assim, Benê, eu cubro o torneio internacional, o primeiro que eu cobri foi em 1997, Copa América. Como com o passar dos anos e a tecnologia proporciona isso, mas não só a tecnologia. Eu tô vendo os técnicos muito interessados em acompanhar não só os adversários, mas também os jogos como um todo. O Thomas Miller acabou de dizer que não viu o Flamengo jogar, mas o Company falou para o Guilherme Pereira, depois da partida contra o Boca, que tinha acompanhado o Flamengo e elogiou a atuação do Jorginho. O Nico Kovac, do Dortmund, falou que assistiu ao Palmeiras e Porto. O Guardiola falou de times sul-americanos. O Xabi Alonso falou de times sul-americanos. O Luiz Henrique enfrentou e comentou sobre a atuação de times sul-americanos. Agora, o Bruno Lage comentou sobre a partida do Palmeiras ontem. O Abel Ferreira, na véspera do jogo com o Al-Ahly, chegou no estádio assistindo no telefone celular a partida do Real Madrid contra o Al-Hilal. Então, assim, além da tecnologia proporcionar isso, eu tenho a impressão de que há um interesse maior hoje. Não é que o treinador de antigamente não gostava de ver jogo, não é isso, não estou falando isso. Mas a minha impressão, acompanhando torneios internacionais há muito tempo, é que há um maior interesse dessa geração de técnicos em olhar para um torneio como um todo. E além do torneio como um todo, até de meme, o Bruno Lage estava bem informado porque a situação do Vitinha viralizou. É interessante porque o mundo está olhando também para os clubes sul-americanos, brasileiros, e a gente tem falado tanto do confronto europeus brasileiros, mas a gente está vendo, por exemplo, o Benfica, um clube português, fazer algo inédito na sua história, que era vencer o Bayern, nunca tinha acontecido, hoje no 14º jogo consegue um resultado como esse. É isso, esse olhar é muito pelo que você falou, Camila, é porque pode se cruzar ali na frente. Então, quanto mais informações o cara tiver, é melhor para preparar o time.
Hoje o entendimento de jogo é muito importante. E por isso que a gente fala do Filipe Luís. Porque além de ser um bom treinador, uma boa pessoa, conheço, mas ele tem um entendimento de jogo muito na frente dos jogadores, dos ex-jogadores, né, que pararam agora. E ele estuda o jogo, ele vai atrás do jogo e segue o plano. E por isso que ele fez o que fez contra o Chelsea. E eu não me surpreendo se o Flamengo jogar muito bem contra o Bayern de Munique também fazer um bom jogo. Não sei se vai ganhar, obviamente é dentro de campo, mas o entendimento do jogo faz a diferença. O Felipe tem um conhecimento de futebol europeu muito grande também, né? A gente não pode esquecer que por mais que ele já esteja aqui há relativamente bom tempo, né? Voltou lá em 19... A carreira dele foi construída lá. As referências ainda estão lá. Ele tem muito contato com o povo de lá, com profissionais de lá. Então, assim, um cara como esse, preparar teu time para enfrentar um adversário do mais alto nível europeu, é diferente de um cara que nunca teve esse tipo de enfrentamento e esse tipo de experiência lá fora. Então é um trunfo que o Flamengo tem também para essa oitava. É por aí, Rizek, né? A gente tem treinadores, os treinadores, inclusive os portugueses que estão por aqui, já têm esse conhecimento de lá. E o Filipe Luís, brasileiro, mas que tem essa rodagem no cenário europeu. Acho que para um campeonato como esse é importante esse tipo de coisa. Porque além dos técnicos, temos jogadores também com currículo no futebol europeu. Acho que facilita um pouco, né? Ou dificulta menos a vida dos brasileiros nesse sentido. Não, total. Eu acho que o Felipe tem uma mentalidade europeia, passou a vida na Europa, mas o Renato não tem essa experiência, né? Ele teve uma passagem como jogador bem apagada pela Roma e, no entanto, o Renato armou um Fluminense extraordinário contra o Dortmund, ainda que o Dortmund esteja fazendo uma competição bem ruim. Eu sei que os treinadores hoje, eles têm plataformas, né, de scout, que a gente, por exemplo, comentarista, nem tem acesso, né? Eles podem estudar qualquer time do mundo, eles nem precisam assistir aos jogos, porque eles têm essas plataformas capazes de dissecar e estudar qualquer time do mundo. Eu estava me referindo ao interesse pelo jogo mesmo, assim, né? O Abel veio assistir no Real Madrid, eu acho que por curtir futebol mesmo, na minha opinião, né? Se ele quiser estudar o Real Madrid um dia, ele vai acessar essas plataformas, as quais os treinadores de alto nível como ele tem. Então, assim, eu acho muito legal ver esse interesse pelo jogo e falar abertamente sobre o jogo, né? A gente ama futebol, então ver os treinadores debatendo, falando, sem frescura de outros times, assim, eu acho que isso enriquece a competição, né? Que façam mais. Eu tô adorando ver os treinadores falando abertamente sobre outros times aqui. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E quem imaginava a gente pegar o Bayern de Munique nas oitavas? E isso já tá definido, cara. Vai ser um jogaço. Mas assim, pra gente ser campeão, a gente tem que subir esses degraus muito grande. E esse é um dele. Contra o Bayern de Munique, esse é o maior degrau, depois é o PSG. E, cara, não importa, o Flamengo vai passar por cima. O Flamengo... Cara, você viu o jogo do Bayern de Munique e Boca Juniors? Boca Juniors não é tudo, nem se classificou aqui na Libertadores. O Flamengo vai saber fazer o jogo certinho em cima dele. É a ironia do destino, né? Fazer o quê, né? Você viu até o Thomas Miller falou que não assiste, mas o Kompany assiste. O Kompany, que é o técnico, ele mesmo já deu as entrevistas falando sobre o Flamengo. Que ele já viu lá o Jorginho no meio. Agora vai ser um jogo, 2 times que quer jogar com a bola. Vamos ver como é que vai ser domingo, promete. E ainda hoje já tem jogo ainda do Flamengo contra o LAFC, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, são só 7 jogos. Esse é o terceiro de hoje, né? Aí vão faltar 4 pra gente levantar o caneco do Mundial de Clubes. Viu o Lages falando? Ele deu aquela desconversada, né? Ele não quis falar muito do Flamengo. Conversou, mas não respondeu o que vai ser o confronto entre Bayern e Flamengo. Até porque o Flamengo só deixou coisa ruim pra ele. Porque o Flamengo tirou ele. Ele perdeu pro Flamengo com o Botafogo. E eu não sei como é que vai ser a cabeça hoje dos jogadores. Será que eles vão jogar hoje pensando já nas oitavas de finais? Porque até domingo tem chão, vai dar tempo de recuperar muita gente. Mas uma coisa é certa, o jogo vai ser 5 horas da tarde. Aqui no Brasil, lá são 4 horas. Cara, ainda vai estar calor. E eu tomara que esteja bastante calor mesmo, porque o time do Flamengo é do Rio de Janeiro, tá acostumado com calor. Agora, o Bayern não. Tem o tal que o Miller falou com relação ao calor, é o pior. E talvez foi isso que não deu pra ele desenvolver hoje, perder pro Benfica, cara. Nunca perderam na história pro Benfica, perderam hoje. Pra ver como é que é. E aqui a gente vai matar um leão por dia. É isso aí. Dá-lhe Flamengo. O vídeo é isso aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É claro, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like, porque o Flamengo precisa e a gente também. E eu agradeço. Ajuda a elevar o canal ainda mais. Compartilha, comenta, dê sua opinião. O que você acha? E aí? Acredita no Flamengo? Eu acredito. E a gente vai passar. A gente vai passar só
pedreira. Bayern, PSG, quem a gente vai pegar lá nas semis eu não sei, mas a gente vai passar. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.